foi um evento ocorrido em São Paulo, no ano de 1922, no período entre 11 e 18 de fevereiro, no Teatro Municipal da cidade. Durante os 7 dias, ocorreu uma exposição modernista no teatro e nas noites dos dias 13, 15 de fevereiro e 17, ocorreram apresentações de poesia, música e palestras sobre a modernidade. Representou uma verdadeira renovação da linguagem, na busca de experimentação, na liberdade criadora e na ruptura com o passado. O evento marcou época ao apresentar novas ideias e conceitos artísticos. A nova poesia, através da declamação, a nova música, por meio de conceitos, a nova arte plástica, exibida em telas, esculturas e maquetes de arquitetura. O adjetivo novo, marcando todas essas manifestações, propunha algo a ser recebido com curiosidade ou interesse. Participaram da semana nomes consagrados do modernismo brasileiro, como Mário e Oswaldo de Andrade, Victor Brecheret, Anita Malfatti, Benoit Delpech. Apesar de ser conhecida como a Semana da Arte Moderna, as exposições aconteceram somente nesses 3 dias. No dia 13, Graça Aranha proferiu a conferência A Emoção Estética na Arte, na qual elogiou os trabalhos expostos, investiu contra o academicismo, criticou a Academia Brasileira de Letras e proclamou os artistas da semana como personagens atuantes na libertação da arte. No dia 15, Oswaldo de Andrade leu alguns de seus poemas e Mário de Andrade fez uma palestra intitulada A Escrava Não é Isaura, onde se referia ao belo horrível e evocava a necessidade do abrasileiramento da língua e da volta ao nativismo. Na noite do dia 17, houve a apresentação de Vila Lobos. A semana prestigiou e promoveu o talento do artista, transformando-o, pela boa acolhida do grande público, na figura máxima do período nacionalista, do qual se insere a produção musical modernista. Imigração na década de 20. A imigração alemã no Brasil ocorreu nos séculos 19 e 20 para várias regiões do Brasil. No final do século 20, que chegou a maior parte dos imigrantes alemães ao Brasil. Só na década de 1920 desembarcaram 70 mil alemães no país. A maior parte não ia mais para as colônias rurais, pois rumavam para os centros urbanos. Eram operários, artífices e outros trabalhadores urbanos, professores e refugiados políticos. A cidade de São Paulo recebeu a maior parte dessa nova onda de imigração alemã. Em 1918, viviam na cidade cerca de 20 mil alemães. Outros rumavam para Curitiba, Porto Alegre e Rio de Janeiro. O estado de Santa Catarina é considerado o mais alemão do Brasil. Aproximadamente 35% da sua população é de descendência alemã. A partir de 1920, o Brasil teve início a divulgação de ideias liberais e republicanas, estimuladas por uma ampla produção de jornais e panfletos passados a circular tanto no Brasil quanto em Portugal. O jornal de bastante destaque no cenário foi o Nova Luz Brasileira, que ao longo de 49 edições publicou 38 conceitos com a espécie de dicionário cívico. Com a advento da República, uma das primeiras defensoras do voto feminino foi Josefina Alves, que em 1878 fundou o primeiro jornal de representação, que se chamava A Família. No entanto, os inimigos dessa ideia eram maioria e mais poderosos, que fez com que os que apoiavam esse movimento se opusessem. O parlamentar Coelho Campos afirmou que nesse assunto ele não cogitava, porém garantia que mulher dele não votaria. Foi assim que o Brasil deixou de ser uma das primeiras nações a conceder o direito de voto feminino. Em 1927, Celina Guimarães conseguiu obter o primeiro a primeira eleitora do Brasil. Logo após, em 1928, o Brasil teve a primeira mulher eleita. Foi Alzira Floriano, foi eleita prefeita de Barreto. Em 1933, Carlota de Queiroz se elegeu a primeira deputada federal. Ela participou do Congresso e sua... O teatro modernista na década de
na década de 20, abalou as estruturas dos dramaturgos românticos e realistas no Brasil. A Semana de Arte Moderna foi criada durante 1922 por grandes nomes da arte realista, como Machado de Assis e Monteiro Lobato. Machado de Assis chegou a afirmar que os modernistas eram formados por uma pauliceia desvairada. Houve muitas discussões em torno das concepções modernistas, que visavam estender a arte para toda a sociedade, com ideias inovadoras. Os textos modernos buscaram dar mais veracidade às situações, tornando-as maior o contato com o público. Mas foi no fim da década de 20 que começaram a surgir peças teatrais no Brasil, com peças de Oswaldo de Andrade e Álvaro Moreira. Porém, foi com Nelson Rodrigues que o modernismo fixou suas raízes na dramaturgia brasileira. No início do século XX, começaram a surgir as bases do que seria o samba. Dos morros e dos cortiços do Rio de Janeiro, começaram a se misturar os batuques e rodas de capoeira com os pagodes e as batidas em homenagem aos orixás. O carnaval começa a tomar forma com a participação principalmente de mulatos e negros ex-escravos. O ano de 1917 é um marco, pois Ernesto dos Santos compõe o primeiro samba que se tem notícia, pelo telefone. Neste mesmo ano, aparece a primeira gravação de Pixinguinha, importante cantor e compositor da MPB do início do século XIX. Com o crescimento e popularização do rádio nas décadas de 1920 e 1930, a música popular brasileira cresce ainda mais. Nesta época inicial do rádio brasileiro, destacam-se os seguintes cantores e compositores: Ari Barroso, Lamartine Babo, criador de O Teu Cabelo Não Nega, Dorival Caymmi, Lupicínio Rodrigues e Noel Rosa. Surgem também os grandes intérpretes das músicas popular brasileira: Carmen Miranda, Mário Reis e Francisco Alves.